Deus o melhor. Eu quero ler uma passagem que se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 1, que diz o seguinte: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Nós falaremos hoje sobre sacrifício. E para falarmos sobre sacrifício, nós vamos voltar um pouco lá para a época de onde esse texto estava ambientado. Naquela época, os sacrifícios a Deus eram separados por tipo. Existiam os sacrifícios de consagração, havia o holocausto, onde os sacrifícios eles eram oferecidos e totalmente consumidos pelo fogo. Existiam as ofertas de manjares, onde era um sacrifício onde uma porção de alimento era queimada como oferta a Deus, e o restante desse alimento ele era dado aos sacerdotes do templo. Existiam também os sacrifícios pacíficos. Era um sacrifício que primeiro ele era oferecido ao Senhor e depois ele era distribuído ao ofertante e à sua família. Esse sacrifício simbolizava a união entre Deus e o seu povo. Existiam também os sacrifícios de expiação. Nesse sacrifício era preciso oferecer um carneiro sem defeito, além de uma quantidade em dinheiro. E a finalidade desse sacrifício era restabelecer o relacionamento com Deus. Estes eram os sacrifícios rendidos a Deus na época do Antigo Testamento. Mas aí vem Jesus e o Novo Testamento, e esses sacrifícios que víamos lá no Antigo Testamento já não são mais necessários. Lá no texto de Hebreus 10, a palavra diz: Pois a vontade de Deus era que fôssemos sacrificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, que era de uma vez por todas. E João 1,29 diz: No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: Venham, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mediante a morte de Cristo na cruz, que se ofereceu em sacrifício vivo de forma definitiva, não foram mais necessários esses sacrifícios do Antigo Testamento. Isso significa que Jesus fez oferta do seu próprio corpo, uma vez por todas, por nossos pecados, não sendo mais necessário mais nenhum tipo de sacrifício. Mas tudo isso não significa que nós não temos que render algum tipo de sacrifício a Deus. Isso quer dizer que nos dias de hoje, sim, nós temos ainda que render sacrifícios a Deus. Porém, não mais através de holocausto, mas sim através do sacrifício de dar o nosso melhor em tudo que fizermos para o nosso Deus. Seja abrindo mão de algo que gostamos muito, seja através de uma ajuda a uma pessoa necessitada, através da renúncia, através do desapego das coisas. Como podemos ver lá em Marcos 12:41, sobre a oferta da viúva. A palavra diz: Jesus sentou-se perto da caixa de ofertas do templo e ficou observando o povo colocar o dinheiro. Muitos ricos contribuíam com grandes quantias,
Então veio uma viúva pobre e colocou 2 moedas pequenas. Jesus chamou os seus discípulos e disse: eu lhes digo a verdade. Essa viúva depositou na caixa de ofertas mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Independente do que você faça, meu irmão, faça sempre o melhor para Deus. Aquela mulher ofereceu o seu melhor, tudo que ela tinha. Ela ofereceu tudo que ela tinha para Jesus. E fazer o melhor para Deus também é ofertar na vida de quem necessita, por exemplo. Deus provê ao que sacrifica. Deus provê ao que sacrifica. Mas voltando lá para Gênesis, nós percebemos que Deus queria abençoar a família de Abraão e através dele todas as outras famílias da terra. Mas antes era preciso provar a sua fé e o seu amor a Deus. Abraão aceitou o desafio, teve fé e entregou o seu filho, o seu Isaque. Nesse dia, eu te desafio a sacrificar o seu melhor para Deus. E para oferecer o melhor para Deus, nós precisamos da sua palavra, que nos ensina a sua vontade, aquilo que Ele deseja de nós. Como diz lá no texto de Hebreus 4:12, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, meus irmãos, ela nos deixa sensíveis para discernir a sua vontade. Ao longo das nossas vidas, nós temos muitas alegrias, muitas realizações, muitas bênçãos, e essas bênçãos, elas vêm de Deus, é Deus quem nos dá. E o mais importante em todo esse processo é não colocarmos as bênçãos acima do dono da bênção. A fé em Deus, a fé em Deus demonstrada por Abraão foi recompensada com a promessa de grandes bênçãos. E a partir do momento em que Abraão provou o seu amor e sacrificou o seu melhor para o Senhor, a partir de então, ele pôde fixar uma residência fixa e abençoada, pois até então ele era nômade. E depois dessa prova, Abraão experimentou a provisão do Senhor e bênção para a sua família e através dela para todas as famílias da terra. E nesse dia eu pergunto, nós temos sido obedientes a Deus? Nós temos dado o nosso melhor sacrifício ao Senhor? Qual que é o seu melhor sacrifício? Qual é o seu Isaque? Nessa noite eu te desafio, entregue o seu Isaque para Deus. Que Deus derrame das suas bênçãos sobre a sua vida.